pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: minha carteira de trabalho está suja, e agora? O que fazer? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de eu começar a te explicar, já quero pedir para você se inscrever no canal, dar um like aí no vídeo, ativar as notificações, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer, tá bom? Vamos lá então. Minha carteira de trabalho está suja, isto é, com várias experiências de curta duração. O que fazer? Isso pode me prejudicar? A resposta é pode, tá? Em que casos que isso prejudica? Casos que você tenha várias experiências de curta duração num tempo relativamente pequeno, que você vai olhar os 2 últimos anos, 3 últimos anos, a pessoa tem várias experiências de curta duração. Ou olhar no último ano, por exemplo, a pessoa teve 2 experiências de curta duração, 3 experiências. O que é essa curta duração? Experiências de menos de 3 meses, ou até 3 meses, isto é, naquele período que você ainda está em experiência na empresa. Por que isso te prejudica? Porque se o avaliador olhar na sua carteira e ver várias experiências curtas, num período de tempo curto, mesmo que você que tenha pedido a conta, ele pode imaginar que você seja uma pessoa descompromissada, que não precise necessariamente trabalhar, não tenha compromissos que te mantenham no trabalho, ou que você seja uma pessoa de difícil relacionamento, que não saiba se submeter à liderança, que não consiga cumprir ordens, desempenhar um trabalho de maneira satisfatória, tá? Isso se você pede a conta ou se você é desligado. Porque se você passa por várias empresas e vai pedindo a conta de várias empresas, o avaliador vai imaginar também que você entra nesse mesmo caso. Não gosta de obedecer, não gosta de ter um compromisso, não cumpre com os compromissos, então larga pelo caminho os teus objetivos, não tem um objetivo firme, não é uma pessoa estável, tá? Por isso que isso pode te prejudicar. Em alguns casos, uma experiência de curta duração, ou 2, ou até 3, não é problema. Em quais casos que isso não te prejudica? Casos onde essas 3 experiências curtas ocorreram num período longo de tempo. Por exemplo, nos últimos 12 anos, você teve 3 experiências curtas. Uma lá 10 anos atrás, a outra 12 anos atrás, a outra 3 anos atrás. Isso não te prejudica, tá? Ou em caso onde você teve uma experiência de curta duração, por exemplo, a última empresa. Você veio de uma estabilidade anterior e na última empresa você saiu lá nos 45 dias. Ou porque foi desligado, ou porque pediu desligamento. O avaliador vai olhar e ver que você sempre foi estável e somente na última empresa que você teve esse problema. E aí você vai relatar por que você foi desligado ou por que você pediu desligamento. E aí para o avaliador vai fazer um sentido. Por quê? Porque você sempre foi estável, né? E somente aconteceu um caso desse na sua carteira, que foi a última experiência ou penúltima. Então isso provavelmente não te prejudica, claro. Eu digo provavelmente porque sempre vai depender da pessoa que está avaliando, né? Mas normalmente não prejudica. E agora, né? O que fazer? Porque é isso que as pessoas querem saber. E eu já até, inclusive, assisti vídeos onde as pessoas falam: não acredite que isso vai te prejudicar, isso é uma crença limitante, isso é aquilo, você tem que avaliar o que de bom você fez na empresa naqueles 30 dias que você ficou lá, mostrar o lado bom da experiência. Gente, mas na real, você que está passando por isso sabe que não é assim, que na hora H, quando o avaliador perguntar: e por que você tem aqui 5 experiências que você não ficou 3 meses na empresa? O que aconteceu? Não adianta você falar: ai, esses 30 dias que eu passei nessa empresa, esses 40 foram maravilhosos, foram isso, foram aquilo, porque ele vai te perguntar assim: por que você não continuou lá? Ou por que não continuaram com você? Não é verdade? Então, vou te responder a real, o que você deve fazer. Primeira dica que eu quero dar para você: considere na hora de fazer o currículo não colocar todas essas experiências no seu currículo. Por que eu digo isso? É porque você tem que tentar fazer um currículo que te dê a chance de te chamarem para uma entrevista. Porque quando você chegar na entrevista, na empresa,
você pode ter a chance de explicar melhor para o avaliador o que aconteceu com você. Então, se você omitir algumas experiências do currículo, isso aumenta as suas chances de ser chamado para uma entrevista e lá ter uma nova chance de se explicar. Aí tudo bem, você conseguiu, foi chamado para uma entrevista. Aí chega lá, ele fala: pode por favor me dar sua carteira? E ele vai olhar na sua carteira e vai te questionar o que é que aconteceu. Nessa hora, a dica de ouro que eu vou te dar, que já aconteceu várias vezes comigo enquanto eu entrevistava candidatos, tá? Primeiro ponto, não seja arrogante com a pessoa que está te entrevistando, com o teu avaliador, tá? O que eu chamo de ser arrogante? Adotar uma postura de que isso não é um erro, de que isso não é um problema e que o problema estava com as 5 empresas. Não, o problema estava nas 5 empresas. Nenhuma delas sabia me tratar bem, nenhuma delas sabia valorizar o funcionário. Todas estavam erradas, só eu que estava certo. O avaliador não vai ver isso com bons olhos, porque ele vai pensar: 5 empresas, é que era o problema? E a pessoa não? Então, essa postura costuma não dar certo, porque a maioria vence, né? Ele vai pensar: se 5 desligaram, ou ele pediu desligamento de 5, por que eu vou arriscar contratar? Então, não adote uma postura arrogante, né? Seja humilde nessa hora de explicar, já comece sendo humilde. E a outra dica: seja sincero, tá? Sem ser arrogante, mas seja sincero. Vou contar para vocês a postura de um candidato que eu achei assim super bacana, que ele estava numa situação dessa, para você ter uma ideia do que eu tô falando. Então eu estava fazendo uma seleção para uma vaga e achei um currículo interessante, chamei o candidato para fazer a entrevista. Aí chega aquela hora de pedir a carteira, né? Pedir a carteira, ele tinha 6 experiências curtas. Então ele tinha colocado no currículo uma empresa de um primo que ele trabalhou junto, que ele tinha até o telefone de referência, ele trabalhou um tempo lá de 1 ano com o primo, e aí ele colocou uma experiência curta no currículo. E ele tinha muitos conhecimentos que eu precisava, então por isso chamei ele para entrevista. Quando eu fui olhar a carteira, pensei na hora: não vou contratar. E aí eu perguntei: o que aconteceu, né, nessas empresas? Foram 6 empresas que você não ficou e tal. E, gente, ele foi muito sincero mesmo comigo. Ele falou o seguinte: vou ser sincero com você, eu não precisava trabalhar. Os meus pais me sustentavam, eu não tava nem aí pra vida, eu era muito imaturo, porque na ocasião da entrevista ele tinha 23 anos, né? Então essas experiências eram de 18, 19, 20 anos. Ele falou: eu era imaturo, só queria saber de noitada, só queria saber de gandaia, não queria compromisso com nada, eu achava que isso que era curtir a vida, e pra que me prender a um trabalho, tarará. Falou tudo, foi super sincero. Eu falei: o que mudou agora? Pensei, né? Se continuar na mesma, não compensa. Mas ele me falou: há 7 meses atrás eu conheci uma moça, a gente começou a namorar, e eu comecei a ver que essa moça é muito diferente. Essa moça, ela tá fazendo faculdade, e comecei a gostar muito dela, tô muito apaixonada, a gente já tá falando em noivar, ela me levou pra conhecer a família dela. E o que acontece é que agora tá caindo minha ficha de tudo que eu fiz de errado na minha vida. Eu tô passando muita vergonha, eu me sinto assim humilhado, envergonhado diante dela, porque eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma estabilidade. Fazem 5 anos que ela tá nessa empresa que ela trabalha, ela já foi promovida, ela tá ganhando bem, e eu sou um nada, um zero, eu tô morrendo de vergonha. Quando eu vou jantar na casa dela, o pai dela fala: e daí, nada de emprego? Eu sinto avermelhar, passo vergonha, me sinto humilhado. Aí a gente sai com os colegas dela e eu fico envergonhado porque todo mundo trabalha, as pessoas estão fazendo faculdade e eu tô me sentindo um ridículo, um idiota que joguei minha vida fora, né? Parei faculdade, tranquei faculdade que os meus pais pagavam, abandonei. Então agora eu tô querendo voltar,
Meus pais falaram que não vão pagar mais pra mim, que eles não conseguem. Ele foi muito sincero. E ele falou assim, nem que seja uma vaga pra limpar o chão desse lugar aqui, eu vou pegar. Eu quero pegar, eu quero crescer, eu quero permanecer aqui. Para eu sair dessa situação, eu tenho que dar uma chance de mudar a situação da minha carteira, ter uma experiência diferente, uma experiência longa. Então, por favor, me dá uma chance. Mas foi tanta sinceridade no relato dele, e faz sentido mesmo tudo que ele falou, que nós resolvemos dar uma chance. E realmente ele se saiu super bem, permaneceu muito tempo na empresa, teve promoção, participou de processo seletivo interno. Então, eu acho que usar de sinceridade, admitindo que você errou, que isso foi um problema na sua vida, eu acho que é uma ótima estratégia. Porque aí as peças do quebra-cabeça juntam a hora que o avaliador tá fazendo a sua avaliação mesmo, te avaliando, isso faz sentido. Quando você é sincero, tudo faz sentido. Então, a chance de você sair aí desse problema é bem grande, tá? E a última dica de ouro que eu quero te dar é mude. Mude. Se você conseguir uma chance, mude. Pare de chutar o balde por qualquer motivo, tá? Não existe a empresa perfeita. Não saia antes de completar a experiência, antes de conhecer bem a empresa. O tempo de experiência é um tempo não só para a empresa te avaliar, mas para você avaliar a empresa, para você se acostumar com aquela empresa, para você se adaptar à nova rotina, tá? Se esforce e mude essa situação. Se dê uma chance de crescer, de permanecer e de criar raízes no seu próximo emprego, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!